Cientistas descobriram artefatos antigos perto da tumba do rei Tut. Ao que parece, seu local VIP de descanso final se parece mais com um cemitério público, com cerca de uma dúzia de caixões de madeira que estão lá há cerca de 3.600 anos. Ok, talvez eu tenha exagerado um pouco. As 11 tumbas não estavam exatamente ao lado da do rei Tut, mas próximas, perto da mesma cidade de Luxor. Novas descobertas em túmulos egípcios podem nos ajudar a entender como era a vida no Egito Antigo. E adivinhe só, seus antigos habitantes parecem ter sido muito parecidos conosco, humanos modernos. Digamos que as mulheres sempre adoraram joias e os arqueólogos recuperaram um belo colar com 30 contas de ametista e 2 contas de ágata, além de um amuleto com cabeça de hipopótamo. Aposto que era a última moda naquela época. Os pesquisadores também descobriram 2 espelhos de cobre. Um tinha uma alça em forma de lótus e o outro era decorado com Hathor, a antiga divindade egípcia do céu, das mulheres, da fertilidade e do amor. Essas escavações recentes perto do local do sepultamento de Tutankhamon levaram a outra revelação de cair o queixo. Pela primeira vez em milhares de anos, foram descobertos fragmentos do templo do vale da rainha Hatshepsut. Diga isso rapidamente 3 vezes. Não importa. Destemida, ela foi considerada a segunda mulher faraó, que governou com coragem e sabedoria, deixando um legado tão sólido quanto as próprias pedras. Seu templo, escondido por séculos, abre uma janela para uma época repleta de poder, intrigas e devoção espiritual. Os arqueólogos encontraram mais de 1000 blocos de pedra lindamente decorados nos arredores do templo funerário de Hatshepsut. Poucas mulheres conseguiram assumir o trono no Egito Antigo. Outra tumba foi achada nas proximidades e pertencia ao supervisor do palácio da rainha Teti-Sheri, cujo nome era Jehud-Mes. Hatshepsut parece ter ainda mais tumbas, quero dizer, ases na manga. Essas sepulturas foram esculpidas na rocha, em vez de construídas como pirâmides, mostrando uma perspectiva antiga única sobre como proteger a alma na vida após a morte. Os especialistas conseguiram recuperar algumas peças antigas e interessantes do local, brinquedos feitos de argila, máscaras de múmia, escaravelhos alados e alguns amuletos. Infelizmente, certamente havia muito mais artefatos, mas nos últimos séculos, outras pessoas, além dos arqueólogos, se depararam com esse local. É provável que saqueadores também tenham chegado a essas tumbas antes e possam ter levado alguns itens valiosos, mas deixaram para trás algumas coisas interessantes para os pesquisadores, como cerâmica usada para oferendas de pão e carne, além de arcos de arqueiro que ligam os proprietários da tumba aos militares egípcios. Enquanto isso, a proteção da alma é muito mais importante do que se imagina, especialmente se você estiver vagando por Luxor em busca de segredos antigos. Não diga que está com medo da maldição do rei Tut, tá? Deixa eu contar o que aconteceu com aqueles que não ficaram com medo, mas prometa que vai levar isso tão a sério, ok? Durante anos, os egiptólogos, especialmente aqueles que acreditavam em atividades paranormais, estavam convencidos de que havia uma maldição perturbadora em torno das descobertas arqueológicas de Tutankhamon. Essa crença se originou da morte misteriosa e prematura de vários escavadores que descobriram a tumba em 1922, sem nenhuma explicação lógica para o fato de terem morrido. Era mais fácil atribuir o fato a algo sobrenatural e evitar toda essa confusão. Mas, ao que parece, não se tratava de uma maldição. Provavelmente foi a radiação que causou a morte dessas pessoas. Você pode se perguntar de onde ela veio. Afinal de contas, embora a radioatividade tenha sido descoberta no século XIX, os antigos egípcios, apesar de suas impressionantes pirâmides, não tinham nenhum rádio por perto para fazer a tumba de Tut brilhar loucamente. Então, qual poderia ser a verdadeira história? Pode ter sido lixo tóxico por trás de tudo. Níveis tóxicos de radiação de urânio e resíduos perigosos têm estado à espreita dentro da sepultura desde que ela foi lacrada há mais de 3.000 anos. A câmara funerária de Tutankhamon supostamente tem níveis de radiação tão altos que qualquer pessoa que entre nela pode facilmente acabar com uma dose fatal ou uma condição incurável. A propósito, você pode ter um nível de radioatividade semelhante se não se livrar dos restos de comida mofados que deixou na geladeira há 1 mês. Mas essa radioatividade não é exclusiva da tumba de Tutankhamon. A descoberta de artefatos egípcios antigos é gratificante, mas perigosa, devido aos níveis de radiação excepcionalmente altos nas tumbas do Reino Antigo em todo o Egito.
Os contadores Geiger detectaram radiação em 2 locais próximos às pirâmides de Gizé, e o radônio, um gás radioativo, foi encontrado em várias tumbas subterrâneas em Saqqara. Curiosamente, os especialistas acreditam que os construtores desses mausoléus antigos estavam cientes das toxinas, pois alguns avisos assustadores foram gravados nas paredes de muitos. Uma inscrição declarava ameaçadoramente: aqueles que violarem essa tumba encontrarão seu fim em uma doença que nenhum médico pode diagnosticar. Outras frases sinistras, como proibido devido a espíritos malignos, apenas aumentaram o medo de que maldições sobrenaturais assombrassem esses locais antigos. Sinais sinistros têm atordoado os arqueólogos desde sempre, mas o medo ficou ainda mais forte há um século, com o misterioso falecimento de Lord Carnarvon, que financiou a escavação do Rei Tut em 1922 e supostamente explorou as salas cheias de tesouros, juntamente com várias outras pessoas que entraram na câmara funerária. Arthur Weigall, outro egiptólogo britânico que estava presente na abertura da tumba e a quem se atribui o início do mito da maldição, morreu jovem, com apenas 50 anos, em 1934. É provável que a doença que o levou a falecer esteja relacionada à radiação. No total, 6 das 26 pessoas que estavam lá quando a sepultura foi aberta morreram em uma década por várias causas, não apenas por exposição a raios-x. Esses motivos incluem asfixia, derrame, insuficiência cardíaca, pneumonia e até envenenamento. Bem, isso não está ficando um pouco sombrio? Houve um homem que abriu o jazigo e de alguma forma conseguiu evitar a infame maldição. Howard Carter, ou assim parecia. Algumas pessoas apontaram sua sobrevivência como prova de que a maldição não era real. Depois de escavar a tumba, Carter publicou vários livros sobre o assunto e passou da arqueologia para o comércio de antiguidades em vários museus. Apesar de ter sobrevivido, surgiram rumores de que a maldição poderia tê-lo afetado de outras formas. Uma das grandes histórias o ligava à filha de Lord Carnarvon, Evelyn. Alguns diziam que ele estava loucamente apaixonado por ela, mas a moça se casou com outro cara e ele preferiu ficar solteiro. Outros alegaram que os dois tiveram um caso enquanto ela estava no Egito, que terminou quando o pai dela faleceu e a moça deixou o país para sempre. No entanto, não havia muitas evidências para apoiar essas histórias. Evelyn tinha apenas 6 anos quando eles se conheceram e continuaram amigos até o último suspiro dele. A mulher foi até mesmo uma das poucas participantes do funeral dele, mas negou qualquer envolvimento romântico, dizendo que não eram tão próximos. Um ano após a descoberta revolucionária perto da tumba do Rei Tut, Evelyn casou-se com o político Sir Beaugrave Beauchamp e teve uma filha. Naquele mesmo ano, Beauchamp visitou a tumba com seus pais, guiado pelo próprio Carter, que nunca se casou. E, além dos rumores póstumos sobre Evelyn, não teve outras conexões românticas. Embora a maldição acrescente uma reviravolta intrigante à história de sua vida, sua tendência a manter os relacionamentos à distância era evidente muito antes de a tumba ser aberta. Parecia que Carter simplesmente não gostava de pessoas. Em 1939, depois de lutar contra uma doença grave, ele acabou sucumbindo ao destino. O homem tinha 64 anos, o que era uma expectativa de vida bastante comum no Reino Unido naquela época, então ninguém pensou que fosse algo estranho e associou o fato a uma antiga maldição. Após sua morte, descobriu-se que ele tinha vários artefatos da tumba de Tutankhamon em seu apartamento em Londres, que acabaram sendo enviados de volta ao Egito, marcando o que alguns consideraram o fim da maldição. Quem sabe, se o homem não tivesse todos aqueles souvenirs antigos em sua casa, teria vivido muito mais. Mas todas as outras mortes podem parecer estranhas. A teoria da maldição foi provavelmente alimentada por alguns eventos estranhos durante a escavação. Carnarvon foi picado por um mosquito e gravemente infectado. Na época em que a tumba foi aberta, o Cairo sofreu uma estranha queda de energia e uma tempestade de areia. De volta à Inglaterra, a cadela dele, Suzy, conseguiu escapar de casa e começou a latir freneticamente para aparentemente nada. Pelo menos foi o que os funcionários e a família viram. Estranhamente, no exato momento em que o coração de seu dono parou, Suzy começou a uivar e caiu, sem mostrar nenhum sinal de vida. No fim, talvez a radiação não tenha desempenhado um papel crucial, e foram os artefatos antigos da tumba do Rei Tut que fizeram com que todos se fossem... assustador, não? Imagine que você tem 15 anos e se cansou de jogar videogame. Então, para passar o tempo, decide retornar sua atenção a um antigo hobby.
procurar cidades maias perdidas. Você já ouviu falar que algumas civilizações antigas supostamente construíram cidades inteiras com base nas constelações? Então decide conferir se as cidades maias também. Você encontra um livro contendo todas as constelações que a civilização maia acreditava existir. Abre o bom e velho Google Maps e mapeia todas as antigas cidades maias descobertas até o momento. Você começa a ver que essas informações fazem realmente sentido. E, na verdade, as maiores cidades maias correspondem às estrelas maiores e mais brilhantes das constelações maias. Ok, está ficando interessante. Você consegue mapear mais de 100 cidades antigas, quando de repente percebe algo estranho. Tem uma área na península de Yucatán, no México, onde os arqueólogos descobriram 2 cidades maias, mas no mapa da constelação existem 3 estrelas. Isso poderia significar que há uma cidade perdida esperando para ser descoberta nas proximidades? Você pode pensar que é imaginação demais, mas a história é realmente verdadeira. Este relato aconteceu com um adolescente canadense chamado William Gadory. Ele é conhecido como um gênio da ciência e até ganhou um prêmio pela teoria da constelação que apresentaremos agora. Quando ele percebeu que uma terceira cidade estava faltando da 23ª constelação que examinou, ele começou a vasculhar a internet em busca de imagens de satélite que poderiam ajudá-lo a desvendar esse mistério. Ele analisou imagens da NASA, da JAXA, uma empresa de desvendar esse mistério, uma empresa de satélites com sede no Japão, e do Google Earth. Essas imagens ainda eram insuficientes para responder às suas perguntas, então ele entrou em contato com um amigo dentro da Agência Espacial Canadense. O seu amigo lhe forneceu imagens de satélite de última geração que lhe deram a resposta que ele procurava. De acordo com as imagens, tem uma grande área quadrada, bem na fronteira entre o México e Belize, que se parece com os restos de uma cidade. William levou as imagens a um especialista em sensoriamento remoto chamado Dr. Armand Larocque, da Universidade de New Brunswick. Eles estudaram as imagens minuciosamente e concluíram que a área poderia ter 30 edifícios e até mesmo uma grande pirâmide. A comunidade científica e arqueológica enlouqueceu com a descoberta do jovem de 15 anos. Isso poderia realmente ser verdade? Vamos ao contexto. As cidades maias perdidas começaram a ser desenterradas em meados do século XX. Desde então, ruínas de cidades como Tikal, Palenque e Uxmal foram redescobertas. Os maias eram uma das maiores civilizações pré-colombianas que viveram nas Américas. Eles começaram a se estabelecer na área já em 1500 a.C. Especialistas acreditam que, no seu auge, a civilização maia consistia em mais de 40 cidades, com uma população de milhões de pessoas. Isso é uma multidão. E suas cidades eram muito interessantes. Sua civilização se estendia pela península de Yucatán, Guatemala e Belize, no México. Eles sobreviviam principalmente da agricultura, então desenvolveram um complexo sistema de irrigação na maioria de suas cidades. Eles construíram uma série de edifícios cerimoniais, pirâmides, praças e até mesmo quadras para jogos com bola. Os maias eram especialistas em construir pirâmides, mas também desenvolveram um sistema astronômico avançado. Com o que tinham de tecnologia antiga, foram capazes de prever a localização exata de planetas como Vênus e Marte, e puderam prever as datas exatas de eclipses. É por isso que a metodologia que William usou para descobrir esta cidade maia muito perdida era incomum, mas não completamente surreal. Os maias eram excelentes astrônomos, então não seria muito estranho que eles construíssem seus principais feitos arquitetônicos relacionando-os ao céu, seria? E eles não seriam os primeiros a fazer isso. Existe uma famosa área de estudo da egiptologia dedicada a estudar como as pirâmides de Gizé foram construídas em perfeito alinhamento com a constelação de Órion, o que significa que cada pirâmide foi propositalmente construída para se alinhar com uma das principais estrelas do cinturão de Órion. De acordo com William, ele primeiro teve a ideia de olhar para as constelações maias porque não conseguia entender por que esse povo construiu suas cidades onde as construiu. A maioria das grandes cidades, como Chichén Itzá e Uxmal, não estão perto de nenhum rio ou corpos d'água significativos. Em vez disso, elas foram construídas em terras marginais e em cima de montanhas, o que deixou o jovem de 15 anos intrigado. Seu próximo pensamento foi que poderia ter algo a ver com astronomia. William deu o nome de Mouth of Fire, ou Boca de Fogo, para a nova cidade que ele descobriu, e ele até ganhou um prêmio de mérito por seu trabalho. No entanto, sua teoria foi muito contestada dentro da comunidade arqueológica.
e muitos especialistas maias trabalharam para desmascarar as descobertas de William. Alguns arqueólogos dizem que as teorias da constelação não são científicas. Anthony Aveni, um renomado antropólogo e astrônomo, referiu-se à metodologia de William como um ato de imaginação criativa. Ele explicou que não há como ter certeza de quais eram as constelações maias. Tudo é apenas hipotético. Outro desmascaramento das descobertas de William veio de David Stewart, um estudioso dos maias que disse que o objeto identificado nas imagens de satélite não é nada além de um antigo campo de milho. Sua alegação foi apoiada por uma expedição que ocorreu perto da área em 2021, quando os arqueólogos presentes relataram que não havia nada em tal área. Ainda assim, um garoto de 15 anos quase encontrou uma cidade maia há muito perdida, o que é muito emocionante se você me perguntar. Técnicas semelhantes às usadas por William estão realmente sendo usadas para encontrar civilizações perdidas em todo o mundo. De acordo com a arqueóloga espacial Sarah Parchak, as imagens de satélite têm sido fundamentais na descoberta de cidades antigas no Egito e em outros lugares. A própria Sarah passa a maior parte de seus dias vasculhando imagens em busca de quaisquer sinais de onde poderia haver cidades tempos atrás. O que acontece, diz ela, é que sempre que você tiver algo enterrado, ele será coberto por vegetação, solo ou areia, ou haverá alguma outra construção moderna em cima. Para avaliar se há algo escondido sob grandes vegetações ou não, ela usa a tecnologia infravermelha, por exemplo. Uma grande descoberta recente no Brasil foi feita de maneira semelhante. Imagens de satélite detectaram uma rede de trincheiras que remontam a de 200 a 1200 d.C. Isso sugere assentamentos que poderiam ter tido cerca de 60 mil pessoas. Mas, neste caso, as imagens de satélite realmente correspondiam ao que se encontrou no solo. Pesquisadores da Universidade da Flórida encontraram diversos montes que eram acompanhados por valas e geoglifos. Os arqueólogos também encontraram restos de paredes cuidadosamente projetadas, centradas em torno de praças, muito parecido com o tipo de construção dos antigos maias. Os avanços na tecnologia de satélites também lançaram uma nova luz sobre antigas cidades maias há muito descobertas, como Tikal. Localizada no coração da selva guatemalteca, acredita-se que Tikal tenha sido a capital do antigo Império Maia. No seu auge, era comparável em importância a cidades como Londres ou Nova York no mundo de hoje. É composta por uma série de monumentos complexos. Muitos deles acredita-se terem sido locais de descanso de reis e chefes. Tikal já era conhecida por ter sido grande, mas descobertas recentes mostram que poderia ter sido até 3 vezes maior do que os cientistas acreditavam originalmente. A principal descoberta gira em torno de uma fortificação nos arredores da cidade, indicando o tamanho real da cidade original. E novas descobertas ainda ocorrem. Em 2017, os pesquisadores também descobriram novas pistas sobre as possíveis causas do declínio da civilização maia. Usando dados do sítio arqueológico Ceibal, localizado a 100 km a sudoeste de Tikal, cientistas analisaram dados de radiocarbono, de cerâmica e escavações arqueológicas para extrair novas informações sobre o desaparecimento repentino dessa grande civilização. As informações mostraram que, em vez de um colapso repentino, os maias provavelmente entraram em colapso em ondas de instabilidade social e crises políticas. Acredita-se que esses eventos tenham deteriorado os centros das cidades maias e começado a causar a dispersão da população. Bom, parece que é um excelente momento para descobrir ruínas antigas. O que você acha? Quer tentar também? Há uma pequena ilha cercada pelo deslumbrante Mar Claro de Red e um mundo subaquático agitado. Zabargad, também conhecida como Ilha de São João, não tem árvores e consiste principalmente de peridotita, que é rica em peridoto. E antes que você pesquise no Google, trata-se de uma pedra preciosa que tem o apelido de a Esmeralda da Noite, por causa de sua tonalidade verde cintilante. Alguns historiadores acreditam que Cleópatra adorava peridotos, e essa mulher podia comprar qualquer joia do mundo. Os geólogos acreditam que o peridoto se forma como resultado da expansão do fundo do mar. Quando a crosta terrestre decide se separar, as rochas do solo marinho são empurradas para a superfície. Foi exatamente assim que nossa Ilha do Tesouro se formou. As placas continentais africana e asiática se chocaram e as rochas da crosta inferior subiram acima do nível do mar. O peridoto também vem de meteoritos que caíram na Terra, mas isso é muito raro. Sua cor varia de marrom esverdeado a verde amarelado e verde puro. O verde amarelado é a tonalidade mais comum que você verá em joias.
Essa cor é possível graças a uma boa quantidade de ferro na pedra. Os depósitos dessa beleza estão espalhados em todo o mundo, do Vietnã ao Arizona e Havaí, Tanzânia, África do Sul, Sri Lanka e Noruega. E depois, é claro, a Zabargad. Esse lugar é geologicamente único, porque é uma ilha construída com um manto elevado e também a fonte mais antiga e mais conhecida de peridotos no mundo. As primeiras pessoas foram para lá em busca das pedras preciosas há muitos séculos. O famoso filósofo romano Plínio o Velho mencionou em seus escritos que os piratas haviam descoberto os tesouros de Zabargad em 500 a.C. As belas pedras verdes chegaram até a rainha Berenice do Império Romano. Em seguida, expedições de mineração aportaram na ilha para obter todas as pedras preciosas que pudessem. Elas vieram do antigo porto comercial de Berenice, na borda do deserto oriental do Egito. Quando a cidade caiu no século VI, todo o trabalho foi interrompido e a ilha, com todos os seus tesouros, permaneceu isolada por centenas de anos. No século XIX, exploradores britânicos encontraram esse belo local no Mar Vermelho e descobriram que era a ilha descrita por Plínio o Velho há muito tempo. No século XX, a Turquia realizou algumas atividades de mineração ali. Em apenas 4 anos, eles conseguiram coletar mais de $2 milhões em peridotos e enviaram as pedras preciosas para a França para serem lapidadas. As condições de trabalho não eram nada parecidas com um conto de fadas tropical que você possa imaginar. Não havia água potável para os trabalhadores, que precisaram instalar um condensador de água movido a gás. Atualmente, esse território pertence ao sistema do Parque Nacional de Elba. A maioria das pessoas vai até lá para ver as belezas subaquáticas dos recifes, mas se você olhar acima da água, ainda poderá ver alguns belos peridotos cintilantes. Se a Ilha Christmas, na Austrália, estiver na sua lista de viagens, planeje o trajeto com sabedoria. Caso você vá para lá em outubro ou novembro, quando começa a estação chuvosa, não poderá desfrutar de um passeio. Os caranguejos vermelhos cobrem toda a ilha como um cobertor. E não é um daqueles macios em que você quer se enrolar. Mais de 100 milhões deles estão em uma missão: chegar vivos à costa, marcando uma fase crucial em seu ciclo de vida. Durante a maior parte do ano, esses animais residem em tocas e fendas nas rochas. Eles se alimentam de frutas, bagas, folhas caídas e várias matérias orgânicas para se manterem vivos. Mas quando a estação seca termina e a lua está em uma fase específica, eles sabem que é hora de partir. Ao chegarem à costa do Oceano Índico, após vários dias de migração, criam tocas profundas onde as fêmeas acabarão por chocar seus ovos. Na hora em que as tocas estão prontas, os machos voltam para as florestas tropicais e as fêmeas ficam na praia por pelo menos 12 dias para manter a família. Os novos pais são tão espertos que seguem a lua para escolher o momento perfeito com uma maré mais amena para levar seus ovos para a água. Depois que eles eclodem, os caranguejos levam os novos membros da família para o interior. Lá esperam a estação das chuvas novamente para manter o ciclo da vida em andamento. Para proteger essa magia, as autoridades fecham as estradas nas áreas onde ocorre a migração dos caranguejos. O Japão tem uma nova adição ao seu arquipélago. A mais nova massa de terra do mundo surgiu literalmente em novembro de 2023. Essa ilha sem nome tem pouco mais de 100 metros de diâmetro. Ela é feita de pedras pomes e tufo deixados por um vulcão submarino que iniciou suas erupções em outubro. A agitação vulcânica se acalmou desde então, e as ondas estão erodindo pedaços da terra recém-encontrada. Sem fluxos de lava para criar uma crosta protetora resistente sobre os detritos vulcânicos macios, o futuro dessa ilha recém-formada é instável. Outras semelhantes já haviam surgido antes, mas tiveram vida curta e desapareceram quando a atividade vulcânica cessou. No entanto, uma ilha nascida em 2021 da mesma forma ainda é visível hoje. Portanto, a recém-nascida pode ter alguma perspectiva de vida. Caso contrário, é provável que vejamos mais territórios como esse. O Japão é muito rico em vulcões ativos em terra, com mais de 100 em seu território. Se você fizer amizade com o povo Urus, que vive na região do lago Titicaca, e lhes pedir o endereço para enviar um cartão postal, eles terão dificuldade em responder. Seus ancestrais de mais de 500 anos atrás criaram uma invenção brilhante para se protegerem dos incas. Eles construíram ilhas com raízes de totó e juncos que podiam ser movidos para longe do perigo, nas profundezas do lago. A planta totora ajuda muito a comunidade local, pois é resistente à água e usada para todos os tipos de coisas, desde a construção de barcos até telhados e colchões. As ilhotas são até comestíveis, e as flores da planta que são feitas são usadas para fazer chá. Portanto, há cerca de 120 ilhotas ainda preservadas, e mais de 1000 pessoas podem viver nelas.
De 2 a 6 famílias compartilham a casa em uma. Como não há mais necessidade de fugir dos incas, eles precisam garantir que as ilhotas permaneçam em um só lugar. A cada 15 a 20 dias, os juncos que formam as ilhotas se deterioram e precisam ser substituídos. Para evitar a deriva constante, os habitantes locais usam hastes de eucalipto como âncoras, fixando firmemente as ilhotas. Apesar de seu pequeno tamanho, 2 idiomas falados são falados ali. Os residentes fabricam seus tecidos e criam roupas incríveis. Os painéis solares fornecem energia suficiente para que tenham luz e até mesmo TVs. A ilha principal tem uma estação de rádio e os habitantes adotaram o turismo. É possível fazer uma reserva online e experimentar a vida flutuante por conta própria. Algumas ilhas surgem do nada e outras desaparecem sem deixar rastros, como se fossem fantasmas. Uma das mais famosas é a High Brasil, na costa da Irlanda. Antes que você pergunte, não, ela não tem nada a ver com Brasil. High é uma variação de I, que significa ilha, e Brasil vem da raiz bres, palavra para poderoso, grande, belo em irlandês, e deu nome a uma das divindades locais. Esse pequeno pedaço de terra coberto de névoa foi mapeado pela primeira vez em 1325, mas tentativas posteriores de identificar sua localização exata não chegaram a um resultado. Assim, diz a lenda que a ilha aparece apenas uma vez a cada 7 anos, e mesmo aqueles que afirmaram tê-la vista dizem que apenas navegaram por ela sem esbarrar em nenhuma terra. O capitão John Nisbet compartilhou a história de como ele não apenas avistou High Brasil, mas também ficou preso nela com sua tripulação. De acordo com sua versão, a ilha tinha um castelo e era praticamente desabitada. Houve até um encontro com um antigo cavalheiro sepulcral que compartilhou a história antiga do pedaço de terra em um banquete luxuoso. No final do século XV, uma série de expedições partiu de Bristol para encontrar a famosa ilha. Todas as tentativas falharam e High Brasil desapareceu dos mapas em 1865. Talvez nunca venhamos a descobrir se ela existia de fato, mas de qualquer forma, é uma bela história. O que um barco está fazendo no meio de um deserto? Seria de se esperar encontrar uma embarcação marítima mais próxima da costa. Essa é a pergunta que os arqueólogos vinham fazendo há décadas. Em 1888, houve uma tempestade perto de um dos sítios arqueológicos mais importantes do Antigo Egito. Uma estrutura de madeira emergiu da areia, escavada por cupins. Os cientistas estavam determinados a resolver esse mistério. Em 2000, eles começaram a escavar o local perto de Abydos. Uma equipe americana de especialistas logo descobriu um barco de 21 metros de comprimento, e ele não estava sozinho. No total, havia 17 deles bem arrumados, um ao lado do outro. Era impossível tirá-los completamente devido às suas más condições. Por sorte, a madeira estava preservada o suficiente para que fosse possível obter uma amostra. As análises revelaram que eles tinham cerca de 5.000 anos, a frota mais antiga da história humana até o momento. A época de sua construção antecede as pirâmides de Gizé em meio milênio. Cada navio da frota repousava em um cofre que correspondia às suas dimensões. A sala tinha aproximadamente 1/3 do tamanho de uma quadra de tênis. Tinha paredes de tijolos de barro com mais de 120 desenhos de barcos. Os antigos egípcios os gravaram em paredes caiadas de branco que estavam excelentemente preservadas. Os cientistas sabem da existência dessas câmaras misteriosas há mais de um século. Um arqueólogo britânico deparou-se com uma estranha estrutura a oeste do rio Nilo. Sua equipe teve um vislumbre das paredes internas. Infelizmente, uma seção do telhado desabou e foi preciso interromper a exploração. Os pesquisadores abandonaram o local, mas sua localização permaneceu nos mapas. A posição dos barcos levou os cientistas a pensar que eles estavam em uma margem do poderoso Nilo. Mas havia um problema com essa teoria. Hoje, o rio corre quase 11 quilômetros a oeste de Abydos. Estudos adicionais do terreno ao redor mostraram que o Nilo não mudou seu curso ao longo da história. Além disso, se os barcos flutuassem perto de uma doca, estariam em posições instáveis. Os 10 localizados em Abydos estavam perfeitamente paralelos uns aos outros. Só havia uma conclusão possível. Alguém os havia colocado deliberadamente daquele jeito. E deve ter se esforçado muito. Cada embarcação tinha espaço suficiente para até 30 remadores e podia realmente flutuar, não era protótipo. Mas os estudiosos ainda não sabem se as dali realmente navegaram em algum corpo de água no Antigo Egito. Isso não diminui a importância da descoberta. Anteriormente, os arqueólogos encontravam apenas modelos em pequena escala. Somente na tumba do rei Tut havia 35 modelos de barcos.
Durante muito tempo, essas figuras foram as únicas pistas sobre a aparência das embarcações egípcias antigas. O design confirma que elas eram de verdade. Estes são os primeiros exemplos sobreviventes de algo chamado barcos construídos. Os povos antigos produziam embarcações primitivas escavando grandes troncos de árvores. A alternativa era o junco, que era amarrado para formar uma jangada. Os navios em Ábidos tinham tábuas amarradas umas às outras. Esse foi um grande avanço na construção de embarcações. Durante sua vida, elas devem ter parecido impressionantes. A madeira era uma mercadoria valiosa na época e não existia no deserto. O cedro tinha de ser importado do Líbano. A única pessoa que podia se dar ao luxo de tal luxo era o faraó. O estudo da área ao redor da antiga frota forneceu mais respostas. Os cientistas descobriram uma estrutura de tijolos de barro onde os egípcios adoravam o faraó. Sua data aproximada de construção coincide com a dos barcos de madeira. Os mesmos tijolos com os quais essa construção foi feita foram usados para envolver a frota. Na época de sua produção, os cômodos em que eram armazenados tinham um teto. Essa é a seção que os arqueólogos encontraram no início do século XX. Assim como múmias em caixões, esses maravilhosos navios repousavam dentro de esplêndidos cofres. O exterior desses cômodos também era impressionante. As paredes externas tinham originalmente um reboco de pedra calcária branca. Ele refletia a luz do sol. Sob as condições do deserto, a estrutura que abrigava os barcos deve ter brilhado a quilômetros de distância. Os antigos construtores egípcios usaram a mesma técnica para cobrir as pirâmides 500 anos depois. Hoje, sua superfície parece irregular, mas nem sempre foi assim. Quando foram construídas, as pirâmides tinham uma camada superior de calcário branco e fino. A superfície era lisa e brilhava à luz do sol. Em vez de escadas, a camada externa das pirâmides era mais uma rampa elegante. Os arqueólogos ficaram com uma pergunta final: qual faraó era o dono da frota? A resposta estava a apenas 1,5 km do local. Foi lá que repousou a tumba de um faraó da quinta dinastia, o rei Senusret III. Sua época e estilo da construção coincidiam com os das câmaras com barcos. O final de seu governo pode explicar como eles foram parar no meio do deserto. O monarca provavelmente faleceu no norte do Egito. Em seguida, seu corpo foi transportado pelo Nilo até Ábidos em uma maravilhosa procissão de barcos decorados. Posteriormente, os vasos eram baixados para câmaras próximas ao local de descanso final de seu proprietário. Isso tinha um significado simbólico. No sistema de crenças dos antigos egípcios, os navios desempenhavam um papel fundamental. Sua divindade suprema era Ra. Ele viajava pelo céu durante o dia na forma do sol. À noite, navegava pelo mundo subterrâneo em um barco solar. O faraó se identificava com Ra. É por isso que ele precisava de embarcações na vida após a morte. Essa era a única maneira de se regenerar, assim como o sol nasce todos os dias acima do horizonte. Essa crença existiu por milhares de anos. O faraó mais famoso, Khufu, também tinha um barco. Os cientistas o encontraram ao lado de sua pirâmide em Gizé. Ele é cerca de 4 séculos mais novo do que a frota em Ábidos, mas o de Khufu era quase 2 vezes mais longo. A Grande Pirâmide de Gizé e a tumba do rei Tut são alguns dos achados arqueológicos mais famosos do Egito, mas há muitos outros segredos escondidos sob as areias intermináveis do deserto do Saara. Recentemente, em 2020, arqueólogos acharam uma cidade perdida lá. Eles a rotularam como a descoberta mais importante desde a tumba do rei Tut em 1922. A cidade de Aten tem cerca de 3.000 anos. Os historiadores esperam que ela lhes dê uma visão única da vida cotidiana dos antigos egípcios. O famoso arqueólogo e egiptólogo Zahi Hawass proclamou o local como uma cidade dourada perdida. Aten localiza-se a cerca de 500 quilômetros ao sul da capital do Egito, Cairo. Fica perto do famoso Vale dos Reis. Os arqueólogos encontraram primeiro seções de paredes de tijolos de barro que se estendiam em todas as direções. Eles descobriram salas completas com ferramentas da vida cotidiana em seu interior. A equipe de pesquisa desenterrou uma padaria, um bairro residencial e um distrito administrativo. Todos datam da época em que a civilização egípcia era a mais rica de sua longa história. Os antigos egípcios também foram os primeiros a fabricar objetos de ferro. Em 1911, os cientistas encontraram um conjunto de contas de ferro perto de uma aldeia no Baixo Egito. Esses são os primeiros artefatos de ferro conhecidos. A descoberta é literalmente de outro mundo. Os povos antigos os fabricaram batendo em um pedaço de meteorito para dar forma.
As 9 contas já fizeram parte de um colar ornamentado e agora estão enegrecidas e corroídas, o que é perfeitamente normal para uma peça de joalheria com mais de 5.000 anos. Elas consistem em uma liga de ferro e níquel. Os pesquisadores ficaram impressionados com a habilidade dos antigos joalheiros que processaram as contas. Seu trabalho artesanal é ainda mais impressionante quando se pensa que eles não conheciam as origens estelares do material. A Grande Pirâmide de Gizé também tem uma característica notável. Um grupo de pesquisa internacional investigou a resposta eletromagnética da estrutura às ondas de rádio. Eles descobriram que a pirâmide tem a capacidade de concentrar energia eletromagnética em seu interior. Isso ocorreu dentro de suas câmeras, bem como sob a base da pirâmide. Ela contém uma câmara subterrânea inacabada. Parece que a resposta eletromagnética está ligada às propriedades do calcário, o principal material de construção da Grande Pirâmide. Os resultados da pesquisa podem ter uma aplicação prática. A maneira como as células solares e os nanosensores funcionam poderia ser aprimorada por essa descoberta notável. Os antigos textos indianos mencionam carruagens lindamente decoradas ou palácios inteiros chamados vimanas, que podiam decolar e, em questão de segundos, voar até o espaço. Algumas pessoas acreditam que esses vimanas só existiram na mitologia indiana, mas também é possível que tenham se baseado em uma tecnologia real que se perdeu ao longo dos séculos. De acordo com os Vedas, que são os antigos textos religiosos indianos, havia o elefante Vimana com vários motores e muitos outros tipos com nomes de animais e pássaros. Havia um para viagens locais, um para visitar diferentes países e um para viajar à Lua e a vários planetas. Todos podiam desenvolver uma grande velocidade. Um Vimana tinha o superpoder da invisibilidade, outro apresentava o formato de uma esfera e foi construído com os ventos produzidos por Mercúrio. Dizia-se que esse Vimana gerava um raio enorme como o Sol e fazia barulho como o trovão de uma tempestade. Todos os Vimanas eram inquebráveis e perfeitos para atacar os inimigos. Para operar um Vimana, seria preciso saber muitas coisas, assim como os pilotos de avião de hoje, 32 segredos no total. Eles abrangem a estrutura da aeronave e os truques da decolagem e das manobras sem cair. Também se esperava que o piloto soubesse como ser visto e não visto, como se esconder, como ser rápido, como gerenciar contrações e expansões e muitos outros truques. Para esconder a máquina voadora dos inimigos, o piloto era instruído a se mover para a 8ª camada da atmosfera acima da Terra e usar o poder dos raios solares escuros. Essa instrução pode parecer um pouco estranha, mas havia outras, mais realistas, que ainda fazem sentido na aeronáutica moderna. Há seções de textos antigos sobre os Vimanas que se concentram em detalhes como rotas de voo, treinamento de pilotos, navegação, até mesmo roupas adequadas para pilotos e alimentos recomendados para voos longos. Havia ainda muitos detalhes técnicos sobre o uso de metais que absorviam o calor, os metais utilizados e os pontos de fusão. Os defensores da teoria de que os Vimanas eram mais do que apenas mitos têm certeza de que os antigos indianos dificilmente entrariam em todos esses detalhes apenas para contar uma bela história. Portanto, esses veículos voadores podem ter sido reais e muito à frente de seu tempo, como muitas outras grandes invenções indianas. No século VI a.C., um médico indiano chamado Sushruta escreveu basicamente o guia original de medicina e cirurgia. Por causa de seu trabalho, ele foi chamado de o pai da cirurgia. Sushruta estabeleceu os detalhes de centenas de plantas medicinais e descreveu procedimentos cirúrgicos completos. Ele deu instruções sobre reconstruções de nariz e transplantes de pele de uma parte do corpo para outra. O método original de rinoplastia, que envolvia a retirada de um pedaço de pele da testa para reconstruir o nariz, ainda é usado atualmente. Mas naquela época tinha um propósito um pouco diferente de surpreender os seguidores da pessoa nas mídias sociais. Essa plástica ajudou as pessoas que perderam seus narizes como punição por crimes ou em brigas. É preciso agradecer a um antigo prodígio da matemática indiana, Aryabhata, pela invenção do zero. Pode não parecer grande coisa, mas sem ele não teríamos um sistema binário nem computadores. As pessoas antes do século V da era atual só pensavam em algum tipo de sinal para indicar nada. A invenção tornou a adição, a subtração e outras operações matemáticas muito mais fáceis. Você pode ver o zero mais antigo que existe esculpido na parede de um templo em Gwalior, na Índia.
A civilização do Vale do Indo dispunha de réguas em 1500 a.C. ou ainda antes. Feitas de marfim, elas foram encontradas durante escavações no que é hoje o Paquistão e o norte da Índia, e eram amplamente usadas na arquitetura com uma precisão surpreendente. Elas tinham unidades que correspondiam a cerca de 2,5 cm, marcadas com subdivisões precisas dentro de 5 milésimos de 2,5 cm. A próxima invenção é mais um conceito do que um item físico. A padronização consiste em definir as regras com base em um grupo de pessoas, coisas ou interesses. Uma de suas aplicações interessantes, com a qual todos nos acostumamos, é o peso padrão. Independentemente de usar libras ou quilogramas, você precisa das medidas universais de peso, certo? Por isso, devemos uma grande homenagem aos comerciantes da civilização do Vale do Indo, que viveram há cerca de 4.000 anos. Eles estavam medindo tudo, desde grãos de alimentos até artigos de luxo sofisticados, usando esses pesos padronizados que tinham sistemas matemáticos decimais e binários. Embora não dispusessem de equipamentos de alta tecnologia, conseguiram uma grande precisão empregando cálculos complexos e até mesmo areia para a construção. Sua arte de padronização chegou à Pérsia e à Ásia Central, tornando-se basicamente o padrão global de observação de peso. Se yoga é o seu exercício preferido, você definitivamente tem um motivo pessoal para apreciar os antigos gênios indianos. Há mais de 5.000 anos, durante o domínio da civilização Indus-Sarasvati, no norte da Índia, a yoga foi mencionada pela primeira vez nos Vedas. A prática foi refinada e moldada ao longo dos séculos até se tornar um ensinamento massivo com mais de 200 escritos sagrados dedicados a essa forma de obter a iluminação. No início da era atual, a yoga ganhou uma nova trajetória graças a um escritor hindu, Patanjali, que estabeleceu um sistema em seu texto, o Yoga Sutras. A prática se tornou um rejuvenescimento de todo o corpo, algo que prolonga a vida com posturas que ainda hoje são feitas no tapete. A yoga chegou ao mundo ocidental somente no século XIX e se espalhou como um incêndio. O xadrez, o melhor jogo de todos os tempos para os intelectuais, também é uma invenção indiana. Seu ancestral chamava-se Chaturanga e era um jogo de tabuleiro estratégico que começou a ganhar popularidade cerca de 3.000 anos antes da era atual. Essa versão indiana antiga do xadrez era jogada por 4 pessoas e não 2, e tinha 64 casas. Cada jogador tinha 8 peças, que variavam de peões a reis, bispos e cavalos. E não havia um dado padrão de 6 faces, rolava-se com um dado oblongo. Os jogadores que se enfrentavam eram na verdade aliados, formando 2 equipes com base na direção em que se sentavam. O xadrez que conhecemos e amamos atualmente foi mencionado pela primeira vez na literatura indiana antiga em uma lenda. Ela dizia que a esposa de um vilão chamado Ravana havia inventado o jogo para diverti-lo. A palavra shampoo vem da palavra hindi que significa acalmar ou amassar. A substância foi inventada na Índia em 1762 e era originalmente utilizada para massagens na cabeça, daí o nome. O primeiro shampoo era feito de óleos e ervas naturais. Os comerciantes britânicos se apaixonaram pela ideia e a levaram de volta para a Inglaterra. Levou anos até que o óleo original para massagem na cabeça evoluísse para o shampoo como o conhecemos hoje, mas ainda assim é uma invenção indiana. Ao contrário dos gregos antigos, que usavam peles de animais, os indianos começaram a cultivar algodão nos séculos 5 e 4 a.C. Eles utilizavam fios de algodão para produzir tecidos que logo se tornaram um grande sucesso no Mediterrâneo e em outros países. A juta e a lã também têm suas origens na Índia. A cachemira, o tipo mais fino e exclusivo de lã, vem na verdade da região de mesmo nome na Índia. Os botões que ficam orgulhosamente naquele seu cardigã de cachemira também têm origens indianas antigas. Há cerca de 5.000 anos, a civilização do Vale do Indo começou a cortar conchas em formas geométricas com pequenos furos. No início, eram apenas decorações, mas depois as pessoas começaram a empregá-las para prender roupas. Quando se pensa em pioneiros da comunicação por rádio, o nome de Marconi geralmente rouba os holofotes. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1929 por seu trabalho inovador. Mas há um herói desconhecido nesse jogo, e seu nome é Jagdish Chandra Bose.
Ele descobriu as ondas de comunicação de rádio em 1895 e disparou uma onda eletromagnética a mais de 25 metros de altura na prefeitura de Calcutá, que atravessou paredes, tocou um sino e até mesmo acionou um pouco de pólvora. Marconi pegou uma página do livro de Bose usando sua invenção, o coesor de mercúrio, como um projeto para seu próprio rádio bidirecional. Bose não patenteou sua criação genial, por isso só recebeu o crédito um século depois. Ufa, este verão está esquentando como nunca. Estamos nos sentindo como marshmallows assados em uma grelha escaldante. Sim, o mundo está ficando mais quente, mas algumas regiões sempre lutaram contra as altas temperaturas. Acontece que as pessoas também tinham algumas invenções para se manterem frescas nos tempos antigos. Algumas delas ainda estão funcionando, mesmo 3.000 anos depois. Vamos dar uma olhada em como as pessoas se salvaram do calor ao longo da história. Então, coloque um cubo de gelo em sua bebida refrescante e prepare-se para ouvir como as pessoas sobreviviam ao calor. Por falar em cubos de gelo, você sabia que os persas criaram um sistema de armazenamento de gelo? Nos desertos da antiga Pérsia, as pessoas tiveram uma ideia fora do comum sobre como evitar que seus alimentos se transformassem em uma bagunça derretida. Esses persas engenhosos se depararam com um tanque de física que lhes permitiu criar gelo no meio do deserto. Eles chamaram essas estruturas de yakchals, que basicamente significa poços de gelo. Esses poços de gelo não eram refrigeradores comuns, eram como geladeiras subterrâneas secretas. Por fora pareciam estruturas de tijolos de barro em forma de cúpula, mas por dentro era um mundo totalmente diferente. Esses poços de gelo tinham um sistema de resfriamento por evaporação que funcionava como mágica. À noite, quando o deserto esfriava, os persas usavam o efeito de resfriamento radiativo. Eles criaram trincheiras habilmente projetadas para conter camadas finas de água. A água congelava, desafiando o calor do deserto. Depois, havia áreas subterrâneas de armazenamento quadrado. Os persas coletavam a água gelada derretida dessas trincheiras frias e durante a noite congelavam-na novamente, aproveitando ao máximo o frio natural do deserto. Para aumentar o efeito de resfriamento, eles construíram uma parede para proteger as áreas de armazenamento do sol quente do meio-dia. E isso não é tudo. Eles tinham uma fantástica engenhoca de captação de vento chamada Badgir, que captava a brisa e a direcionava diretamente para os poços de gelo. Ar fresco e brisa gelada, uma combinação vencedora. Eles tinham até canais de água intrincados chamados qanats para levar água das montanhas próximas para os poços de gelo e para as casas. Com o passar do tempo, esses yakchals desapareceram da história e a tecnologia moderna foi tomando conta. Mas há boas notícias também. Algumas pessoas incríveis no Irã estão restaurando esses antigos refrigeradores. Portanto, se algum dia você estiver no deserto, não se esqueça de visitar esses lugares maravilhosos e testemunhar em primeira mão a genialidade dos antigos persas. Agora quero me concentrar mais nos captadores de vento, porque eles não ajudam apenas a fazer cubos de gelo. Na verdade, eles também funcionam como um sistema de resfriamento. Antigamente, essas maravilhas arquitetônicas inteligentes estavam na moda em lugares como a Pérsia, o atual Irã, o Egito e o Oriente Médio. Imagine estruturas semelhantes a torres com aberturas em vários níveis estrategicamente posicionadas para aproveitar o poder da brisa da natureza. Essas aberturas eram como portais mágicos para o vento. Elas capturavam essas rajadas refrescantes e as conduziam diretamente para as áreas de convivência das pessoas. Basicamente, elas eram condicionadores de ar naturais. A brisa fluía graciosamente para baixo, resfriando o chão enquanto dançava pelo edifício. O segredo está nos detalhes. A altura da torre, o número de lados, as aberturas e o posicionamento das lâminas internas. Tudo desempenha seu papel na eficiência do funcionamento das torres eólicas. Graças a esses captadores de vento, as sociedades antigas podiam desfrutar de temperaturas internas confortáveis sem suar. Você consegue se imaginar vivendo naquela época? Sentir a brisa suave passando por sua casa, fazendo com que você se sentisse fresco e relaxado? Os persas são frequentemente creditados por terem inventado esses incríveis captadores de vento. Mas não se esqueça do Egito. Lá é possível encontrar vestígios de estruturas semelhantes que datam de 1300 a.C. Sim, a invenção dos captadores de vento pode ter ocorrido no Egito Antigo, mas Yazd, no Irã, é a cidade com o maior número dessas estruturas. As pessoas não teriam conseguido viver lá sem esses antigos aparelhos de ar-condicionado, porque quase não chovia na região durante o ano todo. Agora vamos dar uma olhada nessas fachadas duplas perfuradas.
Imagine enfeitar um edifício com uma tela perfurada sofisticada. É como dar ao seu exterior um estilo elegante, mantendo o frescor em seu interior. Essa técnica genial, em primeiro lugar, dispersa a luz natural do dia, portanto não há raios de sol fortes que te seguem. A fachada perfurada também oferece sombra como um profissional, dando ao interior do edifício uma pausa muito necessária do sol escaldante. Pense nela como um chapéu de sol natural para sua casa. Colocar essa tela a cerca de 1,5 m de distância das paredes externas cria um corredor arejado para a circulação de ar fresco. Além disso, elas dão um toque de elegância ao edifício. Essas estruturas às vezes são chamadas de jali. Jaipur, na Índia, por exemplo, tem uma temperatura média durante o dia de cerca de 38 graus Celsius. Portanto, essas estruturas salvam vidas. Os jalis têm várias formas, feitos de cimento, terra e madeira. É um símbolo cultural profundamente incorporado à arquitetura indiana. Você pode encontrar sua presença cativante em edifícios históricos icônicos como o majestoso Taj Mahal e o grandioso Forte Vermelho em Delhi. Mas não se trata apenas de uma coisa do passado. Ele ainda está marcando as cenas da arquitetura moderna, e seu charme despertou a criatividade de artistas e designers do mundo todo. Ele adora o exterior do edifício, com sua seção transversal mostrando uma abertura maior do lado de fora e uma menor do lado de dentro. É aqui que o efeito Venturi entra em ação para mostrar suas habilidades físicas. À medida que o ar flui pela passagem estreita, ele ganha velocidade, criando uma diferença de pressão entre o interior e o exterior do edifício. O ar que sopra em uma velocidade maior é comprimido e, quando liberado, esfria. Musharabi é uma treliça ou tela de madeira usada no Oriente Médio e no norte da África. Essas maravilhas decorativas são como cortinas de janela, mas elas fazem mais do que apenas parecer bonitas. Elas também são inteligentes. Elas proporcionam privacidade, protegem do sol e deixam entrar ar fresco e luz. Algumas pessoas também adicionam vasos de barro cheios de água, areia ou palha úmida aos seus projetos. Quando o ar quente passa pelos orifícios, também passa pela superfície porosa do vaso. A umidade interna evapora, resfriando o ar. Essa é uma técnica perfeita e de baixo custo para climas quentes e secos. É ecologicamente correta e não há necessidade de eletricidade. Agora vamos avançar para os dias de hoje. Os designers estão sendo criativos, misturando a sabedoria tradicional com a tecnologia moderna. As torres Al-Bahar em Abu Dhabi também contam com isso. Imagine mais de 2.000 painéis hexagonais que dançam com o movimento do sol, fornecendo sombra para o interior do edifício. A evaporação da água era outra arma secreta dos povos antigos. Simples, mas super eficaz. Além disso, os antigos egípcios penduravam tapetes e cortinas úmidas nas portas. Quando o ar passava por elas, ele se resfriava, proporcionando alívio do sol escaldante. Os arquitetos antigos eram mestres em maximizar o fluxo de ar. Eles sabiam como fazer a ventilação cruzada e deixar o ar quente escapar, ao mesmo tempo em que convidavam o ar mais frio para a festa. Falando da Roma antiga, as casas de banho eram o lugar certo para se estar naquela época. Era como um centro comunitário. As pessoas se reuniam para conversar sobre política, praticar esportes e, é claro, dar um mergulho relaxante. O frigidarium era o local de frescor nos banhos romanos. Depois de um banho de vapor no caldarium, os romanos corriam para essa piscina gigante para se refrescar. Em alguns lugares, como a Capadócia, na Turquia, as pessoas iam para o subsolo para se esconder do calor. Elas esculpiam habitações aconchegantes em rochas vulcânicas, aproveitando os poderes naturais de resfriamento da terra. Portanto, a lição aqui é simples. Arquitetos e designers podem criar maravilhas combinando tradições locais com tecnologia inteligente. O Vale da Morte, na Califórnia, apresenta a temperatura mais alta registrada oficialmente até hoje, com 56 graus Celsius em 1913. Enquanto isso, o recorde de calor sufocante da África é de 55 graus Celsius em Kabylie, Tunísia, conforme registrado em 1931. Na Europa, a temperatura mais alta já documentada atingiu quase 49 graus Celsius na Sicília em agosto de 2021. Em seguida, em 2022, o Reino Unido teve o verão mais quente de todos os tempos. Sempre que você ouve falar de ruínas antigas, quase nunca as imagina suspensas em algum lugar ou simplesmente penduradas aleatoriamente no galho de uma árvore, certo? Na verdade, para a maioria dos artefatos antigos que temos expostos em museus de todo o mundo, os arqueólogos fizeram um trabalho de escavação impressionante.
Veja bem, os edifícios têm essa maneira engraçada de desaparecer com o tempo se não forem devidamente cuidados. Às vezes, precisamos reutilizar alguns materiais, portanto uma construção mais antiga pode ser sacrificada no processo. Outras vezes, as casas são abandonadas e uma vez expostas aos elementos da superfície, como chuva ou luz solar, não tem chance. Algumas simplesmente desmoronam devido à boa e velha erosão. Portanto, a única maneira de uma peça arquitetônica sobreviver ao teste do tempo é se, de alguma forma, ela tiver sido enterrada profundamente. Agora, como essas coisas acabaram enterradas em primeiro lugar? Bem, é uma verdadeira comédia de erros. As cidades antigas tinham o hábito de elevar gradualmente o nível do solo, como uma criança adicionando coberturas ao seu sundae. Veja, nesses assentamentos as pessoas estavam sempre ocupadas coletando alimentos e materiais de construção para acompanhar a população em constante crescimento. Mas quem tem tempo para lidar com resíduos e lixo? Essa tarefa não estava exatamente no topo da lista daquela época. Portanto, quando se tratava de construir novas casas, as civilizações antigas achavam muito mais fácil economizar seu suor e lágrimas empilhando os escombros e construindo por cima. Mas isso não é tudo. Ocasionalmente, os rios também inundavam e depositavam uma camada de sedimentos no chão das cidades, encapsulando ainda mais essas construções antigas. E nessas regiões secas, como o deserto, onde o vento gosta de exibir seus movimentos de dança com areia e poeira, você pode apostar que era uma luta constante manter os estabelecimentos limpos. Um exemplo hilário é a esfinge, que tinha sua cabeça enterrada na areia até que um grupo de arqueólogos atirou em 1817. Algumas cidades antigas acabaram sendo encobertas por terem sido completamente abandonadas. Com menos atividade humana para controlar sua expansão, as sementes das plantas não resistiram à oportunidade e brotaram por toda a parte. Então absorveram o dióxido de carbono do ar e cresceram, acrescentando mais e mais volume ao solo. Essas raízes atrevidas decidiram até mesmo estabilizar o solo feito de matéria vegetal em decomposição, criando camadas e mais camadas. É como se fosse o maior projeto de bricolagem que a Mãe Natureza embarcou, com as plantas como suas leais ajudantes. O ato de escavar os segredos de civilizações antigas não se trata apenas de desenterrar um mundo perdido. É também uma busca épica para revelar os tesouros ocultos sob as camadas da história. Mas em primeiro lugar, como os arqueólogos sabem onde cavar? Se tudo está coberto por camadas e mais camadas de sedimentos, detritos e raízes de plantas, esses especialistas devem ter algum tipo de sistema no qual se baseiam antes de embarcar em um novo projeto, certo? Para começar, nem sempre são eles que sugerem uma escavação em um determinado local. Vou explicar. Digamos que você seja um empreiteiro e queira construir um novo e sofisticado complexo de apartamentos em sua cidade. No entanto, algumas legislações locais têm certas exigências para que o projeto possa ser iniciado. Por exemplo, antes que alguém comece a construir em um terreno, talvez seja necessário levar especialistas para verificar o solo. Podem ser arqueólogos, geólogos ou paleontólogos, que precisam ficar de olho nas coisas durante o desenvolvimento. Se forem descobertos artefatos ou ecofatos, palavra sofisticada para remanescentes orgânicos, esses especialistas entram em ação para escavá-los e estudá-los. Mas e quanto aos locais que não têm nada a ver com escavadeiras e chapéus amarelos? Os arqueólogos têm mais de um truque na manga quando se trata de localizar pontos de interesse antigos. Mergulham fundo nos registros históricos com uma boa dose de trabalho de detetive. Ao farejar documentos e mapas antigos, podem montar o quebra-cabeça da atividade humana em uma área específica. Se um local já tiver sido visitado antes, melhor ainda. Encontrar registros de escavações anteriores ou relatos históricos pode dar aos cientistas muitas informações sobre onde continuar sua caça ao tesouro. Antes de eles começarem a mexer suas pás, se envolvem em uma missão de escaneamento visual. Munidos de um sistema de grade, percorrem o local mantendo os olhos abertos para quaisquer artefatos que possam estar escondidos logo abaixo da camada superior da terra, de ferramentas de pedra moída, vidros históricos e até mesmo depósitos de lixo antigos. Sim, eles também são valiosos. Esses exploradores de olhos aguçados conseguem identificar sinais de atividade humana mais rapidamente do que a maioria das pessoas. Se tropeçarem em solo de entulho, termo sofisticado para depósito de lixo, terão certeza de que os seres humanos já habitaram o local. No entanto, os arqueólogos não dependem apenas de suas pás de confiança. Eles contam com um arsenal de aparelhos para ajudar na busca de maravilhas ocultas. As ferramentas geofísicas são como suas armas secretas. Veja o medidor de resistividade, por exemplo. Essa engenhoca inteligente mede o componente elétrico do solo e quaisquer características ou artefatos enterrados, como uma parede, por exemplo, criarão uma leitura de resistividade diferente do que a do solo ao redor. Os magnetômetros e o radar de penetração funcionam de maneira semelhante, mostrando possíveis indícios de tesouros antigos no solo. E quem poderia se esquecer do nosso velho e confiável amigo, o GPS? Ele ajuda a mapear locais precisos, como um mapa do tesouro de alta tecnologia que leva diretamente ao pote de ouro.
Você gostaria de visitar virtualmente alguns dos sítios arqueológicos mais importantes do mundo? Então siga-me! No Reino Unido, por exemplo, encontrará esse lugar interessante chamado Stonehenge. É um dos muitos Henges espalhados por aí, mas este é realmente o melhor. Imagine o seguinte: pedras maciças e antigas, altas e imponentes, dispostas em um anel externo e uma ferradura interna, com algumas pedras menores para garantir a segurança. E adivinhe só, elas existem há mais de 5.000 anos. Isso sim é um caso sério de longevidade sólida como uma rocha. Agora, é aqui que as coisas ficam interessantes. De acordo com o folclore local, o lendário mago Merlin sacou sua varinha mágica e, puf, ele teletransportou essas pedras enormes da Irlanda. Aparentemente, alguns gigantes as haviam reunido lá, mas Merlin decidiu que elas ficariam muito melhores em seu novo local. Outros acham que são apenas os restos em ruínas de uma antiga edificação espiritual romana. Essas estruturas incríveis foram construídas por nossos ancestrais da Idade do Bronze, com suas ferramentas simples e tecnologia limitada. Eles conseguiram criar essa obra-prima monumental. Impressionante, não é? Infelizmente, ainda há muito que não sabemos sobre essa área. O propósito inicial de Stonehenge permanece um mistério até hoje. Claro, há muitas teorias, mas os cientistas ainda não chegaram a um consenso sobre o assunto. No entanto, sabemos que o monumento está perfeitamente alinhado para captar o nascer do sol durante os solstícios de verão e inverno. A antiga cidade de Pompeia é um sítio arqueológico igualmente incrível. Imagine o seguinte: o Monte Vesúvio, um notório causador de problemas, decidiu fazer uma birra vulcânica e cobriu completamente essa antiga cidade romana. Isso a transformou em uma cápsula do tempo, localizada nos arredores da atual Nápoles, na Itália. Avançando rapidamente para o ano de 1748, quando um grupo de exploradores aventureiros encontrou Pompeia. Veja só, eles descobriram um tesouro de coisas boas bem preservadas. Ruas, casas, comida, provavelmente um pouco estragada naquele momento, joias brilhantes, esculturas extravagantes, afrescos coloridos, utensílios domésticos cotidianos e até mesmo restos de animais e humanos. Foi como uma festa arqueológica épica. Ao que parece, Pompeia tinha de tudo: casas e vilas elegantes, uma enorme arena com 20.000 lugares, pequenas lojas de artesanato, locais de encontro como tavernas, e não vamos nos esquecer dos locais mais picantes como as luxuosas casas de banho. Há ainda o Santuário de Apolo, onde as pessoas costumavam se reunir para sua dose diária de adoração. E, é claro, o movimentado coração da cidade, o Fórum, onde todas as pessoas descoladas costumavam se encontrar. E adivinhe só, Pompeia é tão legal que entrou para a lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 1997. E isso é como o Hall da Fama definitivo para a grandiosidade histórica. Ela também inclui muitos outros edifícios e locais famosos, como o Taj Mahal na Índia e a Acrópole de Atenas, na Grécia. Ei, se você acha que Stonehenge é um dos monumentos de pedra mais antigos de todos os tempos, deixe-me apresentá-lo a Göbekli Tepe. Aperte o cinto, temos que viajar para a Turquia para conhecer esse cara muito velho. Sim, ele é muito velho para viajar. Brincadeiras à parte, Göbekli Tepe é um sítio arqueológico localizado no sudeste da Turquia que remonta ao período neolítico, por volta de 10.000 a.C. É considerado uma das descobertas arqueológicas mais antigas e significativas dos últimos tempos. O sítio é composto por uma série de estruturas circulares e retangulares feitas de pilares de pedra. Ele se parece com seu irmão mais novo, Stonehenge. Alguns desses pilares são decorados com esculturas complexas de animais e outros símbolos. Agora você pode se perguntar: ei, por que diabos eles fizeram um edifício tão fascinante? Qual era seu propósito? Desculpe, não tenho resposta para isso. O propósito do local ainda é desconhecido, mas acredita-se que tenha sido um centro cerimonial para os povos antigos que viviam na área. A descoberta de Göbekli Tepe desafiou crenças de longa data sobre o desenvolvimento da civilização humana, pois sugere que sociedades complexas podem ter surgido muito antes do que se pensava. Arrume suas coisas, nossa viagem está apenas começando. Próximo destino, Masada. É uma antiga fortaleza localizada em Israel, em um planalto com vista para o Mar Morto. Ei, olhe para essa vista! Espetacular, não é? Ela foi construída pelo rei Herodes o Grande no século I a.C. e foi construída de forma muito inteligente. Dentro da fortaleza havia várias instalações, como armazéns, quartéis, um palácio e um conjunto de cisternas com capacidade para armazenar aproximadamente 40.000 metros cúbicos de água da chuva. As pessoas que viviam no local acreditavam que o escoamento coletado de um único dia de chuva poderia fornecer sustento para mais de 1.000 pessoas por um período de 2 a 3 anos. O acesso à fortaleza era limitado a 3 caminhos íngremes e sinuosos que levavam a portões fortificados.
Ainda assim, em um determinado momento, a fortaleza foi ocupada por pessoas que haviam fugido de Jerusalém depois que a cidade foi capturada pelos romanos. Eles resistiram aos invasores por vários meses, mas acabaram sendo derrotados. Mas essas pessoas não se renderam. Não posso dizer que houve um final feliz, mas a história de Masada se tornou um símbolo de resistência e bravura. Hoje, Masada é uma atração turística popular e um patrimônio mundial da Unesco. O próximo voo será curto. Vamos dar um pulo no Egito para ver o complexo do Templo de Karnak. Trata-se de um vasto complexo de templos egípcios antigos localizado na cidade de Luxor, no Egito. Foi construído durante um período de 2.000 anos e cobre uma área de mais de 0,8 km². O complexo é dedicado à adoração da divindade Amêndoa-Rocha, Amun-Ra, que foi um dos centros religiosos mais importantes do Antigo Egito. O complexo de templos de Karnak é composto por vários templos, capelas e outros edifícios, incluindo o grande templo de Amon, o templo de Khonsu e o templo de Ptah. O grande templo de Amon é o maior e mais impressionante templo do complexo, com colunas enormes, estátuas e outras decorações. Uma das características mais famosas do complexo do templo de Karnak é a Avenida das Esfinges, uma longa avenida ladeada por estátuas de esfinges que vai da entrada do complexo até o grande templo de Amon. Outra característica notável é o Hypostyle Hall, que é um salão enorme com 134 colunas com mais de 21 metros de altura. O complexo do Templo de Karnak é uma atração turística popular e um patrimônio mundial da Unesco. É considerado um dos sítios arqueológicos mais importantes do Egito e oferece uma visão fascinante da religião e da cultura do Antigo Egito. Não podemos embarcar no próximo voo e deixar o Egito até vermos a Pirâmide de Djoser. A propósito, ela tem outro nome, também é conhecida como Pirâmide de Degraus. Esse antigo sítio egípcio está localizado em Saqqara. Foi construído no século 27 a.C. para o faraó Djoser por seu arquiteto Imhotep, que é considerado uma das figuras mais importantes da história egípcia. Os cientistas acreditam que essa pirâmide é a primeira estrutura monumental construída inteiramente de pedra e é um exemplo importante da arquitetura egípcia primitiva. Originalmente, a pirâmide tinha 61 metros de altura e era cercada por um complexo de edifícios e pátios. Ela foi construída em 6 camadas, cada uma menor do que a anterior, o que lhe confere uma aparência distinta de degraus. A pirâmide foi usada como local de sepultamento do faraó Djoser e era cercada por uma vasta necrópole que continha os túmulos de muitos outros oficiais importantes. A pirâmide de Djoser passou por várias reformas e acréscimos ao longo dos séculos, incluindo a adição de um revestimento de calcário que cobria a estrutura original em degraus. No entanto, grande parte da pirâmide foi destruída com o tempo, e atualmente apenas o núcleo central permanece. Apesar disso, ela continua sendo um importante sítio arqueológico e uma atração turística popular no Egito. Muito bem, estamos prontos para seguir em frente. Há mais uma descoberta bem recente que temos que ver hoje. A Torre de Jericó só foi descoberta durante escavações nas décadas de 1950 e 1960. Trata-se de uma antiga torre de pedra localizada na cidade de Jericó, na Cisjordânia. Assim como o Göbekli Tepe, acredita-se que essa seja uma das estruturas de pedra mais antigas do mundo, datando de aproximadamente 8.000 a.C. A torre tem mais de 8,5 metros de altura. É composta de 2 seções principais, uma torre interna e uma torre externa, que são conectadas por uma série de escadas. O propósito da Torre de Jericó não é totalmente claro, mas acredita-se que ela tenha servido como estrutura defensiva ou torre de vigia. Ela também pode ter tido um significado religioso, pois estava localizada perto de uma fonte sagrada. A Torre de Jericó é um importante sítio arqueológico e forneceu informações valiosas sobre o início da história da civilização humana. Ela está aberta aos visitantes e é um destino popular para turistas interessados em história antiga. Esse local antigo chamou a atenção até mesmo da Netflix, que fez um filme que se passa em Mohenjo-Daro. Esse local foi um importante centro da civilização do Vale do Indo, no atual Paquistão. Mohenjo-Daro foi uma das maiores cidades do mundo antigo, com uma população estimada em cerca de 40 mil habitantes em seu auge. Acredite, deve ter sido uma megalópole maluca naquela época. A cidade era notável por seu avançado planejamento urbano, com sofisticados sistemas de drenagem e saneamento, e por sua impressionante arquitetura, incluindo o grande banho e o celeiro. Mohenjo-Daro foi abandonada por volta de 1900 a.C. e suas ruínas só foram redescobertas na década de 1920.
Hoje é um patrimônio mundial da Unesco e um importante sítio arqueológico para o estudo da antiga civilização do sul da Ásia. Estamos indo para um país minúsculo que tem uma história impressionante. Bem-vindo a Malta! Os templos de Gantia são um sítio neolítico localizado na ilha mediterrânea de Gozo. Eles são provavelmente uma das estruturas independentes mais antigas do mundo, datando de cerca de 3.600 a 3.200 a.C. Os templos consistem em 2 estruturas megalíticas, cada uma com várias salas e altares. O nome Gantia significa Torre do Gigante em maltês, pois as pessoas acreditavam que somente gigantes poderiam ter construído estruturas tão grandes. Acredita-se que os templos tenham sido usados para fins religiosos e são considerados um importante exemplo de arquitetura pré-histórica. Eles foram incluídos na lista de Patrimônio Mundial da Unesco em 1980. Você deve estar muito cansado, mas há mais um lugar que temos que visitar hoje. Nosso avião já está pousando na Armênia e estamos aqui para ver o Templo de Garni. Este está bem preservado. Esse templo data do século I depois de Cristo. Ele foi construído pelo rei Tiridates I como uma dedicação à divindade do sol Mir. Infelizmente, o templo foi destruído no século XVII durante um terremoto, o que é bastante comum nessa área, mas foi reconstruído mais tarde no século XX. Hoje, ele é uma atração turística popular e está listado como Patrimônio Mundial da Unesco.